Atos 4:12. Nós estamos numa série de mensagens, cuja segunda mensagem é pregada hoje. A primeira foi semana passada. São pelo menos 5 mensagens que nós vamos emendar com outras, para que por esses meses de setembro e outubro nós estejamos tratando de assuntos relativos à Reforma Protestante, que está completando 500 anos, agora no próximo dia 31 de outubro. Foi precisamente no 31 de outubro do ano de 1517 que o monge agostiniano Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da igreja da qual ele era o pároco, e a partir dessas teses contra os desmandes da igreja, se afastando do texto sagrado e daquilo que Jesus viveu e ensinou, e determinou que os apóstolos também vivessem e ensinassem, dado esse distanciamento, a Reforma Protestante se acendeu naquela ocasião para que não necessariamente fosse inventado algo novo. Muito pelo contrário, o objetivo era exatamente para que se voltasse ao que era antigo e que havia se perdido em virtude da quantidade de coisas que a igreja havia passado a crer e a praticar e que não tinha mais absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus tinha vivido e feito e determinado que a igreja fizesse. Esses 5 pontos da Reforma Protestante, no latim ficaram conhecidos como sola scriptura, que é somente a Escritura, é a nossa regra de fé e prática, que foi a ministração da semana passada. A segunda que a gente vai ver hoje, solo Christus, que quer dizer somente Cristo. Servimos a Ele, cultuamos a Ele, honramos a Ele, glorificamos a Ele, oramos a Ele, esperamos dEle, para Ele, somente dEle e mais ninguém. Ele não tem secretário, ele não tem ajudador, não tem auxiliadora, não tem mediador, não tem mediadora, não tem intercessor, não tem intercessora, tem absolutamente nada disso. Coisas que, lamentavelmente, a tradição foi acrescentando à igreja cristã ao longo de séculos, se tornou cultural no meio do povo e ninguém aqui é bobo, não vamos tapar o sol com a peneira, se transformou num bicho de 200 cabeças, impregnou no sangue, no DNA das pessoas, e algumas delas são capazes de morrer para sustentar essas crenças, passadas por tradições, e não pelo próprio Senhor Jesus, e que deturpam a fé que deveria ser praticada segundo tudo quanto Ele tem dado o dom da própria fé, para que façamos a vontade dEle, e não aquilo que alguém, por força de tradição, acabou ensinando. Depois, os outros 3 pontos, sola gratia, somente pela graça é possível o homem ser salvo, sola fides, ou somente a fé, e só a fé é necessária e nada mais, vamos ver isso também. E por último, soli deo glória, glória somente a Deus. Esses são os 5 pontos, os 5 pilares nos quais a Reforma Protestante se fundamentou. Insisto, é preciso insistir muito nisso, repetir muito isso para que você grave e decore. A Reforma Protestante não veio trazer nada novo, ela não veio inventar absolutamente nada. Pelo contrário, ela veio acabar com o que era novo para voltar ao antigo, voltar à origem, a de como Jesus veio, fez e ensinou, e como ele determinou que seus discípulos fizessem também, e essa mesma determinação é para nós hoje, nada absolutamente mudou, continua a mesma coisa. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Joia! Então, em Atos 4, capítulo 4, versículo 12, nós temos essa instrução logo em seguida ao episódio em que Pedro está pregando ali a um grupo de homens, um grupo de pessoas que presenciaram a descida do Espírito Santo lá em Jerusalém, nos primeiros dias da igreja, o ato popularmente chamado do Pentecostes, é o que vai dar origem ao nome pentecostal. E nesse sermão,
envolvia-se ali a apresentação do Senhor Jesus. Quem Jesus tinha sido, o que ele tinha feito e o que os homens fizeram diante da apresentação do único que podia salvar. Ele veio, destituindo-se a si mesmo de sua glória, de sua majestade, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a palavra diz que ele se esvaziou, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, motivo pelo qual, por causa do seu sacrifício, a salvação nos tornou, ou nos foi tornada possível. Lamentavelmente, salvação é o que a igreja menos tem pregado. Vamos ser sinceros, né, amados? É tanta pregação inerente ao que se pode adquirir, ao que se pode viver, ao que se pode conquistar nessa terra, que a impressão que se dá é que aqui neste mundo mesmo é que nós somos imortais. Que daqui simplesmente nós não vamos mais sair. Que o objetivo é ter cada vez mais, acumular, ganhar, conquistar, guardar. E como se toda a nossa confiança e a nossa esperança e todas as nossas expectativas estivessem depositadas aqui nesse mundo velho transitório. Nesse mundinho velho que não foi feito para durar, que logo, logo vai se acabar. A igreja atual, eu não estou nem falando da antiga, do tempo da reforma, tem se empenhado muito em ensinar como as pessoas ganham dinheiro, como as pessoas conquistam os melhores lugares nas empresas, nos postos de trabalho. Algumas ensinam até excelentes feitiços, macumbaria de todo jeito, para você passar a perna no chefe e assumir o lugar dele. É Agostinho, mas você pode ficar tranquilo que o teu lugar eu não quero não. Agostinho é meu chefe, gente, mas o lugar dele a gente não anda querendo não. Ninguém quer ser diretor lá. Ensina-se isso, amados. Pasme, a igreja evangélica ensinando essas coisas. Ah, você trabalha num lugar, o chefe está te perseguindo. Ele não gosta de você. Ele não gosta não. Vamos orar, irmão. Vamos orar que Deus vai tirar ele de lá e você vai assumir o lugar dele. O nome disso é macumba. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho ensina outra coisa. Ore por ele. Se ele te persegue, ore por ele. Abençoe. Ele te amaldiçoa, abençoe a ele. Ele tem sido teu inimigo, seja amigo dele. Leve água para quando ele estiver com sede. Dê de comer quando ele estiver com fome. Sirva-o. Ah, mas ele vai me matar. Morra, mas que tu morra servindo-o e amando-o. Essa é a instrução cristã. E quando a gente diz esse tipo de coisa, pelo menos metade dos que nos ouvem assombra. O quê? De jeito nenhum. Mas é ruim, hein? Eu vou na goela dele. Isso se tornou cultural no nosso meio também, porque o evangelho mesmo tem se tornado o quê? Estranho. As palavras de Jesus que disseram, quando te atingirem numa face, vire a outra. O quê? Não, pastor, aí não dá para mim não. Se o cabo der de cá, eu já estou pronto para responder de cá. Tá certo, como diz um amigo nosso ocular. Só que isso não é evangelho, querido. Pastor, mas é muito difícil. É difícil mesmo, querido. Ninguém falou que ia ser fácil. Quem disse para você que ia ser fácil, mentiu para você. Ninguém falou que ia ser moleza. Mas, infelizmente, essa é a situação. Quando Pedro está falando isso aqui para esses irmãos, acerca de que não há salvação em nenhum outro, que não há debaixo do céu nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ele está asseverando esse ministério do Senhor Jesus. Jesus não deixou o seu céu de glória para vir aqui, passar pelo que passou, se transformar, se humilhar ao ponto de se transformar em um como eu e você, passar por esse mundo sofrendo todo tipo de tribulação e tentação sem cometer pecado, sofrer tudo que sofreu, ser humilhado como foi humilhado, morrer a morte que morreu, ressuscitar, ir para o céu, preparar moradas para aqueles que nele creem, para resolver teus problemas financeiros. Ô meu amado, pelo amor de Deus, vamos se converter de verdade? Vamos largar de meninice?
Foi para isso que Jesus morreu na cruz? Para pagar-te as contas? Para curar a tua dor da coluna, do pé, do olho, da cabeça? Tenha dó, meu irmão. Faça isso não. Para arrumar casamento? Para te arrumar vaga de emprego? Para arrumar emprego, estude, levante cedo, vá andar. Se arruma. Começa arrumando um ruinzinho mesmo. Dali a vida vai melhorando e segue-se adiante. Não adianta ficar deitado e orando e fazendo campanha esperando que Deus vai arrumar isso, porque não vai. O Deus do Evangelho, o Senhor Jesus, não. Tira teu cavalinho da chuva. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O ministério do Senhor Jesus não foi para nada disso. Amém? Amém mesmo? Olha, vamos dar um salto. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amados, versículo 17, invocação. Ora, se invocais, invocação é um termo que associa ao clamor que se faz a quem se crê realmente que seja divino. Nas religiões de mistério, nas religiões de feitiçaria, em algumas religiões afros, você vai ouvir falar de uma invocação. Lá no Espiritismo existe uma invocação de espírito de alguém que já morreu. Então o pessoal senta numa mesa branca, vem um demônio, então incorpora alguém ali e manda mensagens de maneira que fica todo mundo, meu Deus, vovó que morreu há não sei quantos anos falou com a gente. Mas era ela mesmo, pastor, a voz era dela, Wilson, era a voz de vovó. Ela ainda falou naquele cachorrinho que só eu e nós mesmo da família que sabia do Totó, aquele cachorrinho que comia debaixo da nossa mesa. Só pode ser o espírito dela. Meios de tapiação que o demônio vai encontrando para tapiar a gente pelo mundo afora e ilude gente que é uma maravilha, o povo cai feito mosquinha no mel. Não, o negócio lá é poderoso mesmo, não é não, amados. E não era para ninguém estar admirado, porque a Bíblia fala nessa situação de os espíritos malignos e até espíritos malignos dentro da própria igreja, camaradas chamados de pastor, bispo, apóstolo e coisa parecida, fazendo sinais, prodígios, curando gente, essa coisa toda, e as pessoas se iludindo com a pregação daquele camarada, mas você vai fazer uma associação entre aquilo que ele prega e uma vida de caráter cristão, ou uma associação daquilo que ele prega com aquilo que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, e você não vai ver associação nenhuma, o que deve ser suficiente para você entender que aquele cara é um falso profeta. Mas eu estou dizendo tudo isso apenas para que se entenda que invocação é algo que se faz a o que não seja meramente humano. Você não invoca o Walter, por exemplo. O Walter está vivo, está aqui com você. Você invoca uma divindade, seja a Deus ou seja um espírito ruim, é o que as pessoas invocam. Então ele começa dizendo que se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, o próprio Deus, se você invoca o próprio Deus, glória a Deus por isso, e que tem essas características, julga segundo as obras de cada um, ou seja, um ser humano não paga pelos pecados de outro, embora neste mundo um ser humano sofra consequências pelo pecado de outro, isso é diferente, tá bom? Vamos entender isso bem. Não é porque o pai, a avó, o avô, bisavó de alguém ensinou
lhe passou ensinamentos deturpados e heréticos no passado, que automaticamente você está condenado em virtude dos ensinamentos errados. Coitado, ele te passou aquilo porque aquilo foi o que ele recebeu, ele acreditava que fosse verdade. Morreu acreditando numa mentira, mas que pensava ser verdade. Passou isso para você, e você viveu anos apoiado naquilo, mas se cumpriu um dia na tua palavra, se cumpriu um dia na tua vida, aquilo que a palavra de Deus fala em João 8,32, mas conhecereis a verdade vos libertará. Você foi liberto e por causa disso deixou de crer naquelas tradições passadas e passou a crer no evangelho verdadeiro. Esse Deus ainda tem como característica dessa situação a de nos fazer ou nos dar o devido suporte para que possamos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Que tempo é esse e que peregrinação é essa? A Bíblia fala, e não fala por poucas vezes, seja de modo direto ou de indireto, de que nós somos peregrinos em terra estranha. Aqui não é a nossa casa, a nossa morada não é aqui. Amém, amados? Estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu. Amém, amados? Estamos entendendo? Obrigado, Wilson. Muito obrigado. Já estou com a goela bem arranhada mesmo. A nossa pátria é o céu. E peregrinando por esse deserto, tal qual o povo de Deus peregrinou quando saía do Egito na direção de Canaã, estamos experimentando um tempo no qual somos 100% dependentes desse Deus que julga. E que julga sem fazer acepção de pessoas e julga segundo as obras de cada um. E durante esse tempo é determinado que nós nos portemos com temor. Esse temer a Deus é que nos faz obedecê-lo e não incorrer nas faltas segundo aquilo que o desagrada. Medo, amados irmãos, é o que nos mantém vivos. A maioria de nós aqui não vai morrer eletrocutado porque não tem coragem de trocar uma lâmpada sem desligar ali a energia, não é verdade? Por que a gente desliga a energia? Porque a gente tem medo, a gente é medroso. Esse medo evita que a gente tome um choque. Tem um monte de profissional aí que vai chegando, eu acho bonitinho, ele chega, não desliga nada, pega no fio, aqui, estou pegando, não está acontecendo nada. Mas rapaz, aí deixa eu pegar também, tá, não é possível, rapaz. O profissional é muito bom, né? Parece que a energia até conhece ele. Não, esse aqui eu não vou dar choque, não. Mas é exatamente pelo fato do camarada se tornar muito bom em alguma coisa, que ele de repente fica relaxado. E quem corre o risco de sofrer um acidente desse é exatamente quem trabalha com ele. O motorista, quando é um motoristinha meio fraquinho, ele até bate um carrinho aqui, outro acolá, quebra um farol, amassa um paralama, mas não passa disso. Quem se envolve em acidentes bravos aí, que acaba com o carro, aquele estrago tremendo, morre um monte de gente de uma vez, é aquele pessoal que anda correndo demais, que acha que é muito bom, e o que aconteceu com ele? Perdeu o medo. Nunca que eu vou cair de uma moto levantando pneu de moto por aí, porque eu morro de medo de andar em moto até com os 2 pneus no chão, imagine com um só. Mas o cara fica bom demais, levanta o pneu e sai, de vez em quando tem um aí com as costelas variadas, por quê? Porque perdeu o medo. Nossa relação para com Deus é a mesminha, amados. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, é dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os tolos desprezam esse temor. Igual ao eletricista que já não tem mais medo de tomar choque. O motorista que já não tem medo de correr. O motociclista que não tem medo de levantar o pneu dianteiro. Por quê? Porque eles pensam que já dominam tudo daquilo, que já conhecem tudo daquilo. Tem gente que deixou de temer a Deus, porque imagina que tudo que poderia conhecer de Deus ele já conhece. Ele se esquece que esse Deus é insondável, que esse Deus é infinito, que ele é ilimitado, que se nós morrermos com 500 anos estudando Deus a vida inteira, nós vamos morrer sem conhecer quase nada dele. E as pessoas perdem o temor porque passam a pensar
que já o conhecem por completo. Tema ao Senhor, meu amado. Não deixe o temor do Senhor se apartar do teu coração de jeito nenhum. É pela falta do temor que a gente costuma quebrar a cara. Então, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A nossa peregrinação diz respeito a todos os anos que nós vamos estar com os pezinhos nessa terra aqui, meus amados. Enquanto aqui estivermos, a nossa peregrinação perdura. Essa peregrinação só vai terminar no dia em que a gente morrer. Ou uns sortudos aí que não conhecerão a morte física, que serão arrebatados na vinda do Senhor Jesus. Amém, queridos? Enquanto isso, estamos peregrinando, e enquanto estivermos peregrinando, portai-vos com temor, não perca esse temor. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Eita, olha só. Primeiro, não fomos resgatados mediante coisinhas baratas, prata e ouro. Não foi com prata e com ouro, não foi com dinheiro que o nosso resgate foi pago. A moeda utilizada para esse pagamento foi única. Não foi barato nos resgatar. E nos resgatar de quê, amados? De algo que Pedro está chamando de um fútil procedimento legado de nossos pais. Os pais têm a obrigação de apresentar o Evangelho, de apresentar Jesus para seus filhos. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. É a obrigação nossa, como pai, como mãe, como avô, avó, tio, tia, padrinho, madrinha. Você conhece o Evangelho? Se nós anunciamos o Evangelho longe, se vamos aos 4 cantos do mundo como missionários a anunciar o Evangelho, por que não anunciar para as pessoas que estão bem do nosso lado? Familiares, ainda que distantes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Daí, nos foi transmitido, apesar dessa obrigação de nos ensinar o Evangelho, um fútil procedimento. O Evangelho está sendo anunciado para um povo, e esse povo está se convertendo a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está se vendo aqui com suficiente ousadia para dizer para essas pessoas: olha, vocês foram resgatados e foram pagos por um preço muito alto. Foram pagos pelo sangue de Jesus. O pagamento pelo resgate de vocês foi o sangue do próprio Senhor derramado na cruz do Calvário. E vocês foram resgatados de quê? A Bíblia vai falar de um tremendel de lama, conforme a irmã Vera leu aqui no começo do culto no Salmo 40. Fomos resgatados das trevas, Pedro vai dizer isso, transportados das trevas para a luz. E também, amados, de um fútil procedimento que nos foi passado pelos próprios pais. Se isso aconteceu com esses irmãos para os quais Pedro está escrevendo aqui no século I, para nós hoje não é muito diferente. Quantos pais têm descoberto o Evangelho quando os filhos já estão criados e têm sofrido horrores para apresentar o Evangelho a esses filhos agora? Vivemos em um mundo terrível, amados. Os dias são cruéis, o tempo passa muito depressa. Não é como antigamente, que os dias eram contados tão devagarinho. A gente levantava quando o galo cantava, 6 horas da tarde, o jeito que tinha era se recolher para dormir, porque não tinha muita coisa mais para fazer.
Na minha infância, pelo menos enquanto estava na roça, no Goiás, não tinha nem energia elétrica, nem televisão. A gente ouvia ali uns 2 Tunique Tinoco, Milionário José Rico num radinho de pilha, quando a pilha não estava arriada, até a hora que aguentava a fumaça do candeeiro no olho, depois a gente tinha que apagar e dormir. 8 horas da noite a gente já estava roncando. Por isso que levantava 5 horas da manhã zerado. Hoje eu estou indo dormir 1 da manhã. Quando é 5h30 eu estou levantando. Olha a quantidade de sono que tem. E durante o dia pense numa correria, porque senão não dá conta do recado. No meio de tudo isso, nos digladiando com os fúteis procedimentos que tanto nossos pais nos passaram no quesito religioso, quanto que a cultura desses dias tem imposto às nossas cabeças. Hoje eu e a irmã Vera almoçávamos na casa de uma família e, como bons missionários, a gente sempre aproveita para tacar um evangelho. E havia umas moças exaltando a musicalidade desses dias. Logo perto de mim vai falar logo do tal de funk. O que eu pude contemplar daquela marmota é que se aquilo não foi inventado pelo Satanás, com certeza ele olha e deve morrer de inveja porque não foi ele que inventou então. Ele deve ficar furioso. Como é que eu não inventei isso primeiro? Se é que não foi ele mesmo que inventou. A música sertaneja do passado que falava no toque do berrante, no canto do sabiá, no sol se pondo, nas matas, a água do riacho correndo. Hoje fala de adultério e cachaça, adultério e cachaça, adultério e cachaça. Moral da história, chifre e bebedeira. E chamam isso de música sertaneja. Forró, era bonito ver o pessoal dançando um forró, um casal, disse um senhor e uma senhora dançando um forró num fim de semana para se divertir. Mandaram um casal dançando um forró no celular outro dia. Eu falei, que marmota é essa? Mais uma que consegue ser pior do que o tal de funk. Então, amados, vivemos uns dias horrendos para inculcar o evangelho em pessoas que têm amado demasiadamente o mundo, onde tudo tem sido apresentado como forma de culto, porque o grande culto do momento é o culto a eu mesmo, o egoísmo. Outra hora é hedonismo, e o grande cultuado é qualquer coisa, menos o Senhor Jesus. Tudo é agradável às pessoas. A família já se acabou, já se deteriorou por completo. É muito raro ter uma moça que diga, o meu sonho é conhecer um bom rapaz, me casar e ter família. É raro encontrar um rapaz que diga, vou encontrar uma boa moça, casar, ter meus filhos e ser um bom pai de família. E o que se vê agora é um empenho por estar homem com homem, mulher com mulher, sexo sem compromisso, ninguém é de ninguém, e o mundo vai virando uma desgraça. E juízo de Deus caindo sobre essa geração, a natureza respondendo com fúria a essa aberração e as pessoas olhando umas para outras e dizendo, o que está acontecendo? Jesus está sendo desprezado. E eu não estou falando apenas de quem está fora da igreja. O meu argumento aqui é para crentes. Eu estou falando para aqueles que dizem que servem e temem ao Senhor. Porque a bagunça tem começado pelo meio de nós. O culto é qualquer coisa, menos ao Senhor Jesus. Amados, pelo amor de Deus, tenham sabedoria. Quando ligarem a televisão, quando assistirem uma pregação pela internet, não interessa se aquele pastor, se aquele camarada é famoso, se ele é rico ou milionário, se ele fala bonito ou se ele fala alto, ou se ele prega dando bronca, esculhambando todo mundo que está ouvindo. E tem gente que adora isso. Pouco importa. Avalie a pregação desse camarada. Se o centro da mensagem dele não for o Senhor Jesus, desligue em nome de Jesus. Não ouça.
Qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de admoestação, qualquer tipo de aconselhamento, qualquer tipo de ajuntamento onde se pretenda falar do Evangelho, que a pessoa principal, central, não for Jesus, caia fora. Amém, amados? Nosso empenho é por um Evangelho cristocêntrico e não egocêntrico. É Jesus que tem de estar no centro. É Ele que tem de ser exaltado. E mais ninguém. Ainda, fugindo desse fútil procedimento que nós legamos dos próprios pais. Ainda relendo o versículo 18 para entrar no 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O preço de nosso resgate não foi o de prata, não foi o de ouro, não foi o diamante, não foi de nada, por mais precioso que seja deste mundo, ou mesmo que seja de outro mundo, pouco importa. Mas esse preço foi o do sangue precioso do Senhor Jesus. Aí, queridos, amados, Jesus, esvaziando-se a si mesmo e assumindo a forma de homem, humilhando-se a esse ponto, sofrendo o que sofreu, morrendo o que morreu, derramando aquele sangue precioso por todo aquele que nele crê. E você hoje vai fazer culto para santo, para santa. Você vai seguir pastor, bispo, padre, papa, o diabo a quatro. E Jesus, onde é que fica nessa história, meu irmão? Quem foi que morreu na cruz? Quem foi que deu a vida por nós? Jesus não foi assassinado, ele se entregou. O universo inteiro tentando matá-lo não conseguiria. Ele se deu por mim e por você. Não adianta colocar a culpa em judeu, não adianta colocar a culpa em romano. A culpa não foi do judeu, a culpa não foi do romano, a culpa foi minha, a culpa foi tua, foi a nossa culpa que ele veio extirpar, veio acabar. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele se deu em nosso favor e você cultua qualquer marmota. Se você, que tem seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, e não gostaria de maneira nenhuma de ver ele ou ela dando um beijinho em outra criatura que não fosse você mesmo, porque o ciúme iria acender e você ia ficar furioso ou furiosa. Imagine a situação de Jesus vendo as pessoas prestarem culto, honra, glória a qualquer outro ser que não seja ele mesmo. Imagine, meu amado irmão. Quando a Bíblia fala em uma ira de Deus, é porque Deus realmente se ira. E o que é que deixa Deus irado? Esse ciúme. Nós damos lugar, damos razão, quando deveríamos estar-lo cultuando, estar-lo servindo. Está literalmente abrindo mão da própria vida em favor de uma fidelidade total a Ele. Estamos nós colocando qualquer coisa adiante de Jesus. O meu trabalho, o serviço, o dinheiro, o marido, a casa, a mulher, o menino, a bicicleta, o cachorro, o papagaio, o jumento, qualquer coisa antes de Jesus. Isso é absurdo, absurdo e absurdo. E a ira de Deus se acendendo e se inflamando cada dia mais por esse desprezo ao Cristo. Verso 20, ainda sobre Jesus. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós mesmos. Ele é pré-existente, amado. Jesus é eterno. Jesus não é apenas aquele homem que apareceu na Palestina 20 séculos atrás. Aquela foi apenas a manifestação possível de ser vista por nós. Como o autor de Hebreus diz,
naqueles dias ou nesses dias, a forma que ele achou para se revelar a nós foi por meio do Filho. Mas ele nunca esteve ausente. Ele sempre esteve conosco. Ele é eterno. Ele criou tudo que está aí, tudo que nós conhecemos. Muito antes desse mundo vir a existir, ele próprio já existia. E todo esse sacrifício, toda essa ordem já havia sido determinada. Deus não é pego de surpresa. Ninguém surpreende a Deus. Amém, amado? Verso 21. Que por meio dele, olha só, tendes fé em Deus. Primeiro, amados, fé é um dom. Nós não produzimos fé por nós mesmos. Nós produzimos outras coisas. Chulé, caatinga, catarro, me perdoem a franqueza. Tudo isso é produzido por nós. Tá? Caspa. Nós produzimos bem tudo isso daí, mais outras coisas que não convém falar. Fé não. Se Deus não nos der fé, nós não teremos nunca. Fé é dom de Deus. Amém? Amém, xoxo. Se não fosse irmão Washington. Amém, amados? Se você não tem fé, mas você crê no Senhor, peça a Deus. Senhor, eu quero crer, Senhor. Aumenta esse tiquinho de fé que eu tenho. Fé é como qualquer um dom que Ele te dá e é indispensável que você faça uso dele. Lembra-se lá da parábola dos talentos, lembra? Um recebeu 5, o outro recebeu 2, ou foi 3, não me lembro. O outro recebeu um só. O que recebeu 5 trabalhou, os 5 viraram 10. O que recebeu 3 trabalhou, os 3 viraram 6. O que recebeu 1, com medo de perder esse 1, cavou um buraco e enterrou. Quando o Senhor voltou, prestaram conta, o Senhor me deu 5, está aqui os 10. Servo bom e fiel. Lá vem o outro, o Senhor me deu 3, eu trabalhei, está aqui os 6. Servo bom e fiel. Lá vem o outro, o Senhor me deu um só, eu sei que o Senhor é severo, com medo de perder, eu abri um buraco e enterrei, está aqui ele de volta. Os outros foram fiéis no poucos e ele o colocaria sobre muito. E ele foi infiel, né? Pega o que ele tem, dá ao outro que tem 10 e toca ele, larga esse vagabundo no fogo. Vamos traduzir a coisa aqui para poder adiantar serviço. Ele tem dado a fé. E o que você tem feito dela? Tem gente colocando a fé em tudo e ainda tem a coragem de dizer, pastor, eu sou um homem de fé. Pense num cabo para ter fé, sou eu. A gente desanima quando ouve essas coisas. A gente fica mais animado quando vê, pastor, ore por mim, pastor, para minha fé aumentar. Estou precisando mais fé. Porque quando a gente tem um tiquinho de fé, aí é que a gente percebe que aquela fé é pouquinha demais e a gente precisa de mais. Os discípulos andando com Jesus se dirigiram a ele e disseram, mestre, aumenta-nos a fé. Nós queremos mais fé, Senhor, porque tem hora que a tribulação é grande, a perseguição é grande, e diante da face da morte a gente teme, a gente tem medo, a gente balança e sente que se tiver mais um tiquinho de fé, a gente aguenta um pouco mais adiante. Fé é dom de Deus. Ele nos dá. Se Ele não der, nós não teremos. E aí Ele te dá a fé. E você vai e deposita essa fé numa imagem de gesso, de pedra, de barro, de ouro, tanto faz. Pode ser de ouro, de diamante, de qualquer coisa cara. Se não é nele, não adianta de nada. Que por meio dele tendes fé em Deus. Só dá para ter fé em Deus por intermédio de Jesus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Para que nossa fé e esperança estejam em Deus, toda a nossa confiança precisa estar centrada em Jesus Cristo. Por isso, esse segundo pilar da reforma, solo Christus, é enfatizado
por nós em segundo lugar. Recapitulando, desde a semana passada, sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura, foi estabelecida por aqueles homens de Deus, a fim de que a igreja voltasse e começasse a viver novamente a singeleza, a simplicidade do Evangelho. Porque alguns séculos haviam se passado e o que deveria ser a religião cristã se transformou num bicho de muitas cabeças, que já tinha aspecto de tudo, menos do Evangelho do Senhor Jesus. Se parecia com tudo, menos com aquilo que Jesus viveu. Se parecia com um monte de coisa, menos com aquilo que os discípulos de Jesus saíram pelo mundo anunciando. Porque desprezaram a Escritura. Então a reforma vem enfatizando sola Scriptura, somente a Escritura e mais nada. Também solo Christus. Só a Ele nós louvamos. Só a Ele nós recorremos. É a Ele que nós oramos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único Salvador. Não existe nenhum outro. Não existem mediadores, nem mediadoras, nem intercessores, nem intercessoras. O véu do templo foi rasgado. A figura do sacerdote desapareceu. Todos nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Amém, amados? Então esse é o apelo desse segundo ponto, segundo tópico, esse é o segundo pilar desses 5 pontos da reforma protestante. Solo Christus, somente Cristo e mais ninguém. Qualquer outro ser, coisa, objeto, ente, gente, anjo, demônio, qualquer coisa, adiante dele, nos qualifica como idólatras. E como idólatras nós estamos incorrendo em pecado e estamos desonrando ao Senhor. E não ficaremos impunes, seremos devidamente punidos em virtude desse ato de cruel rebeldia. Então, amados, somente Cristo e mais ninguém.